bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha tido o desejo de apagar ou modificar algum detalhe do passado. Mas o que a gente pouco pensa é que modificar o passado significaria também mudar o presente. Então a pergunta inicial aqui é: você aceitaria o risco de perder todas as coisas boas que você viveu para corrigir aquele erro do passado que ainda incomoda? Espero que vocês estejam bem e disponíveis para mergulhar no poço de reflexões. E o assunto de hoje será sobre o passado. A nossa memória é muito seletiva, ou seja, a gente tende a ter facilidade de lembrar de todos os detalhes possíveis de algumas situações, mas tem outras que a gente simplesmente não lembra de nada. E algumas dessas situações que a gente lembra com todos os detalhes possíveis diz respeito a momentos tristes e dolorosos. E se esses momentos tristes e dolorosos atrapalham o seu presente, então nós temos um problema. E aqui começa a nossa reflexão profunda, a partir da ideia de que não é esquecendo o passado que a gente vai conseguir superar ele. Porque a gente não tem um controle na mente que vai fazer a gente selecionar uma opção chamada delete e simplesmente apagar essa memória triste. Portanto, superar o passado tem a ver com a gente lembrar e ainda assim se sentir tranquilo com o que essa lembrança traz. Esquecer o passado não é a melhor solução para a gente superar. Sendo repetitivo, a gente supera quando a gente não sente dor por essa lembrança. Se você quiser mudar algum passado, se você realmente se importa com essas mudanças, tente pensar no passado que vai vir um dia, pois todo futuro um dia vai virar passado. Janeiro de 2022 é futuro agora, mas quando chegar fevereiro de 2022, janeiro já vai ser passado. Então, para a gente não ficar nessa coisa de se lamentar o tempo todo, de estar arrependido, vamos tentar fazer de agora. Pensar nas mudanças de agora, para quando a gente chegar nesse passado, que um dia vai chegar, que a gente chama de futuro, a gente não precisa estar se lamentando pelo passado. O passado, para ser mudado, a gente teria que ter uma máquina do tempo. E talvez essa não seria a melhor solução. Com certeza não seria. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí, chamando Surfando em Karmas e DNA, que tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: se eu soubesse antes o que sei agora, erraria exatamente igual. E a gente não erraria por idiotice, por burrice, e sim porque a gente é humano. E o ser humano ele tem uma coisa chamada esperança, que para uns é algo bom, para outros nem tanto. E essa esperança faz com que a gente acredite. Mesmo que a gente tenha certeza que vai dar errado, a gente lá no fundo acredita que pode ser diferente dessa vez. Então, se a gente voltasse no passado e lembrasse daquela coisa estranha que a gente fez, que a gente se arrepende, a gente teria uma grande chance de fazer a mesma coisa. Porque a gente tem essa coisa estranha chamada esperança, que faz com que a gente faça escolhas que a gente sabe que não vai dar certo. Mas mesmo assim a gente ainda faz, porque no fundo a gente pensa que dessa vez vai ser diferente. Então o melhor conselho que eu poderia dar é: aceite o caos. Aceite o caos de verdade. Pois a melhor forma de se livrar do caos, de organizar ele, é quando você aceita isso. E não começa a pensar que tudo que eu vivi não valeu de nada. Quando na verdade a gente é construção dessas coisas. Provavelmente você já deve ter conhecido alguém que falou mais ou menos a seguinte frase. Depois de um relacionamento ruim, depois de uma decepção amorosa, falou a seguinte frase: eu me tornei alguém melhor, porém eu me sinto uma pessoa fria, e isso é ruim. Só que aí a gente entra no dilema. Talvez essa coisa que ele acha ruim, que ele acha um defeito, é o que fez com que ele tenha sido alguém melhor. Então, essa coisa fria, essa personalidade fria que ele encontrou, foi o que fez ele se tornar alguém melhor. Então, se ele acha isso um defeito e tenta apagar, ele pode estar correndo o risco de perder justamente a maior essência dele. Então, apagar sempre é uma situação complicada. Por isso que a ideia é sempre aceitar o caos e tentar se organizar a partir dele, pensando num futuro e não no passado. Ou melhor, pensando no passado que vai vir, como eu já usei aqui, que a gente conhece como futuro. Tem uma frase de Clarice Lispector
que fala sobre essa questão de aceitar os defeitos, de não tentar mudar tudo em nós. Que a frase diz o seguinte: nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Então, se a gente tenta apagar aquela coisa ruim, um defeito que a gente acha, talvez a gente esteja colocando em risco todo o castelo que a gente construiu. Então, vamos olhar para o passado não como algo que nos torna refém, mas sim como uma consulta, um manual de consulta, onde a gente olha e diz: eu passei por isso, então agora é hora de aprender. Então, a gente aprende com o passado para não cometer os mesmos erros. Porque de nada, literalmente nada, adianta quando passa. Se você entrar num rio e de repente está se afogando, não adianta pensar por que você entrou lá. Ah, por que eu entrei aqui? O que vale é o que é que você tem que fazer a partir do momento que você está lá. Ou seja, o que é que eu vou fazer para sair daqui? Então essa é a melhor forma de lidar com o passado. É como uma consulta, não como uma roupa que a gente veste e sai por aí, mas sim como algo que a gente coloca na parede e diz: eu passei por isso e agora eu sei que eu sou alguém melhor. Porque o passado, ele pode deixar você triste muitas vezes, porque isso faz parte da sua vida, mas ele nunca pode destruir você, porque tem um futuro sempre chegando para a gente tentar mudar e fazer com que dessa vez dê certo. E se a gente pensar bem, muitas coisas deram certo. A gente tem uma dificuldade de pensar nas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina, e a gente meio que tira as lentes da simplicidade. E a gente passa a querer sempre algo grandioso demais e acaba esquecendo as coisas simples, como um encontro com um amigo que você tem, com a sua família, e a gente não percebe o quanto isso é especial, o quanto um pôr do sol e ter alguém do seu lado é especial. Então, se você pensar bem, olhar para trás agora, vai ver que muitas coisas boas aconteceram, talvez muito mais do que coisas ruins. No fim, o que vai valer mesmo são as coisas boas que a gente viveu, pois são elas que vai fazer com que a gente sorria quando a gente estiver distraído. Se a gente pensa no passado com essa ideia de que algo machucou você, que essa coisa continua machucando, a gente vai perder várias coisas ao nosso redor. Alguém pode estar sendo a pessoa mais incrível do mundo e você não percebe, porque você ainda está com aquela questão do passado na sua cabeça. Então, se alguém machuca você e essa pessoa volta a estar com você em algum ambiente e você se sente incomodado com isso, significa que você realmente não superou. E não é que você seja fraco. Como eu disse, a gente é humano e a gente tem várias sensações. Porém, a gente está falando de superação. Superação nem sempre é fácil. Mas quando a gente realmente supera, é quando essa pessoa está do nosso lado, a gente pensa: eu sou muito mais do que isso, do que esse passado. Justamente porque eu não dependo dela para continuar as minhas coisas. Eu sou alguém que pode e tem todas as chances possíveis de sair dessas situações. Então, acho que o melhor conselho que alguém pode dar é que só nós e ninguém mais é que pode realmente fazer com que a gente melhore. Eu posso gravar 1 hora de vídeo aqui e se você não quiser, não vai adiantar. Se você estiver pensando nos problemas da vida, não vai adiantar. Não tem mensagem do mundo, não tem presente do mundo, não tem presença nenhuma que vai fazer você melhorar enquanto você estiver pensando em uma coisa ruim que ainda está atrapalhando aqui. Pois existem coisas que a gente pensa e diz: eu superei. Isso não machuca você, porque você realmente conseguiu passar desse estágio de uma coisa que incomoda. Portanto, o passado não é uma coisa fixa, vamos dizer assim. Ele não vai mudar, porém, sempre vai vir algo novo que vai virar passado, Como eu tinha falado no início, todo futuro vai virar passado. Então essa talvez seja a maior dica que eu poderia dar para alguém aqui, é que vamos pensar no passado que vai vir, pois esse é o que realmente importa. A gente usa esse passado como uma consulta, o passado que realmente passou, para a gente aprender em como não errar, em como saber lidar com as situações com o passado que vai vir, que é o futuro.
Então, a gente tem que estar de braços abertos com o novo, com o amanhã, com o agora. A gente não pode esperar um fim de semana para tentar se divertir. A gente tem que viver agora, nesse momento. E isso é o mais importante, pois o futuro, o amanhã é sempre uma dúvida. E o passado é a certeza, mas é uma certeza que já passou e que não vale a pena a gente chorar por ela, não vale a pena a gente se lamentar, mas sim aprender. O que eu tinha para falar sobre o passado, por hoje, era isso. Aqui não se trata de verdades absolutas, você tem todo o direito de discordar de tudo que eu falei. O que eu quero mesmo fazer é que você pense, que você reflita por um instante, esse é o meu objetivo. Não é pedindo para você concordar, implorando para você concordar com o que eu estou dizendo. E sim que você apenas pense nisso, que não tenha medo de mergulhar num poço de reflexões. É isso que no final vai valer. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade e até uma próxima.